Pessoal, boa tarde, pessoal de fenomenologia. Eu queria propor hoje para a gente estudar juntos um capítulo do livro Trilogia da Existência, da Teresa Ertal, que já está com vocês, né? E eu quero que vocês leiam, depois que eu falar um pouquinho aqui, o capítulo Medo da Morte. Tá? Deem uma olhada lá, extremamente interessante para a gente associar a nossa disciplina atual conjuntura. Então, assim, o capítulo ele começa a contar para a gente que na ânsia pela imortalidade, o ser humano, né, a própria psicologia, a própria psiquiatria, eles não discutem tanto a questão da morte. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? E nesse momento, tantos profissionais da saúde aí tendo que se deparar diretamente com questões como essa. E a gente não fala tanto da morte biológica ou da morte psicológica, né? Pensar nisso vai além da nossa capacidade intelectual, seja isso que assuste tanto. São coisas não resolvidas, sem nenhuma explicação ainda para o depois, e tudo que gera incerteza, gera angústia, questões existenciais que nós já trabalhamos no capítulo 1, né? Também lá da existência, e que são temas importantes de estarmos reforçando a ação. Tentamos manter a nossa imortalidade através dos nossos filhos, dos nossos escritos, dos nossos artigos, né? E os pensamentos que a gente posta na rede social, mas isso é uma falsa sensação de imortalidade, porque estaremos imortais no papel, nos pensamentos, mas não na morte biológica. O que ameaça viver gera insegurança. Tudo que ameaça viver nos gera insegurança, né? E aí a gente não fala só da morte biológica, mas das questões no geral, tá? Bom, vamos lá. O que é morte biológica e o que é morte psicológica? A morte biológica, ela acontece quando os nossos sentidos, o nosso corpo biológico para de funcionar. Mas o corpo objeto não é toda a verdade do corpo humano, né, na sua essência. E a gente tem trabalhado muito a questão da essência. Essência não precede ou precede a existência? A existência precede a essência, segundo Sartre, lembrem, né? E aí é o nosso corpo que expressa no mundo esse limite entre eu e o outro, o próprio corpo, tá? E aí vejam, como esse texto extremamente atual que a gente tem vivido, que a gente está tendo que esse limite, né, corporal, esse corpo neste momento não nos descreve enquanto espaço, porque estamos completamente afastados. Ficam aí as reflexões. Por morte psicológica, a nossa autora vai trazer que ela é caracterizada pelo fim de uma vida saudável, né, sem o fim da existência física. O corpo continua, mas a nossa mente se deixar levar, ele pode ter uma morte psíquica, mesmo com o corpo presente. E vejam quantas coisas para a gente pensar enquanto psicólogos nesse momento. Muitos se entregam em isolamento a uma negação da vida, e aí vão se tornar extremamente inseguros. E não experimentando a sua identidade, a sua própria autonomia, elas vão aniquilar as suas vidas, e aí podem aniquilar a si mesmas. Alguns autores no texto, e que a gente já estudou, vão trazer um pouquinho da sua compreensão sobre a morte. Tá? Talvez o maior medo do ser humano, né, é com a questão da vida. E a angústia, ela aparece quando a morte real, ela nos coloca em confronto com essa vida de uma forma extremamente responsável, né? Mas a atenção cuidadosa não vai reduzir essa angústia com a morte. É a finitude que nos guia enquanto forma de vida e o que escolhemos viver. Quando a gente se depara com essa questão do finito, a gente começa a pensar no presente, na vida. Para o Heidegger, que a gente já conversou também um pouquinho, diante da possibilidade da morte, o homem experimenta angústia, mas nesse contato é que ele pode compreender a sua totalidade. Talvez o momento de experimentar essa totalidade do ser diante dessas possibilidades.
Viver dividindo com a multidão e dizer que todos acabam morrendo. Mas o que não é o mesmo dizer eu morrerei, porque morre-se sozinho. Outra frase bem bacana que eu queria ler para vocês aqui na íntegra. Temendo a confrontação com o extermínio total, o indivíduo refugia-se na existência inautêntica. E assim o homem se deixa ver pelo que o outro determina. E mistura-se com a multidão na forma de fugir da sua angústia. Questões existenciais que nós temos discutido nos últimos tempos. E aí, esse existir autenticamente, né, que a gente comenta, que a gente discute, enfim, sobre quem eu sou verdadeiramente. Será que meus pensamentos, comportamentos e ações estão integrados, né? E aí, existir autenticamente, ele vai surgir do autoquestionamento de quem eu sou. E talvez esses momentos de isolamento estejam nos fazendo, será que eu sou esse ser completo? Mente, corpo, pensamento? E a gente só se questiona quando a gente está diante do nada. Talvez essa oportunidade de estar diante de tudo e ao mesmo tempo diante do nada seja um momento de existirmos autenticamente. Mas a angústia não deprime o homem se ele a encarar. Para Heidegger, a morte é a última possibilidade subjetiva de pensar em quem somos de verdade. Fica aí a dica para todo mundo, tá? E o desespero aparece quando se percebe que não há tempo para a gente poder tentar outra vida, é essa vida que a gente tem. E aí, o que nós fizemos até agora? Né? Quais são as possibilidades que eu tenho para poder fazer alguma coisa ainda? É como se a gente sentisse que nada se fez e agora já não há mais tempo para realizações e precisa se fazer tudo muito rápido. O Sartre já tem um pouquinho de uma compreensão da morte diferente, tá? Ele dizia assim: eu não quero que a minha morte se intrometa na minha vida, que não a deprima, para que seja sempre um apelo ao meu viver. Veja que nós estamos falando aqui não da morte biológica só, mas da morte psíquica, né? E aí o Viktor Frankl, que estudaremos um pouquinho adiante, né? Ele vai trazer uma reflexão dessas questões existenciais da vida e da morte, tá? Dizendo que o verdadeiro significado da vida reside não no quanto se vive, mas como cada um escolhe viver. Como vocês estão escolhendo viver a partir de agora, né? A gente pensou tudo tanto até agora e não tinha feito ainda. Então, permitamos que o egoísmo, as condutas infantis, elas morram a partir de agora, porque a gente possa viver mais, né, e com mais qualidade. Finalizando um pouquinho aqui as reflexões desse texto, e aí depois fica com vocês lerem ele na íntegra. A morte é medo do desconhecido, mas o medo da morte é temer a vida, porque eu preciso lidar com ela, com aquilo que eu não tenho lidado. E por fim, aumentando a nossa qualidade de viver, é compreender melhor o fim. E aí a gente vai viver de forma mais completa. Termino o vídeo aqui trazendo uma indagação para vocês pensarem durante essa semana. Cabe a nós acomodar a simples ilusão de felicidade ou buscar a verdadeira felicidade através da conscientização das nossas limitações, entre as quais essa morte psíquica, de não lidarmos com a vida, é somente uma delas. Grande abraço.